E aí galera, meu nome é Eric e hoje eu tô trazendo aqui um assunto polêmico que é a Terra plana. Antigamente foi descoberto que a Terra era redonda, porque até ali todo mundo sabia que a Terra era plana, né? Porque ninguém sabia onde que era o fim e tudo mais. Só que daí descobriram que a Terra era redonda, só que daí em 2019 chegou os terraplanistas, daí começaram a se perguntar por que a Terra, alguns fatos assim, e aí surgiu o terraplanismo e aí todo mundo começou a acreditar. É claro que não foi em 2019 que tudo isso começou, em 2019 foi o pico de gente acreditando em Terra plana. E ainda tem gente que acredita, e hoje eu vou tentar desmascarar com 10 fatos que provam que a Terra não é plana. Então vamos para a prova número 1. Bom, os terraplanistas eles acreditam que a NASA é uma farsa, que nada nunca saiu do planeta Terra e etc. Outra coisa que eles acreditam, eu fiz aqui um tipo de maquete aqui da Terra plana, tá? E eles acreditam que em volta da Terra plana existe uma camada eletromagnética que não deixa nada sair do planeta e não deixa nada entrar. Já que nada consegue sair do planeta Terra, então quer dizer que foguetes são uma farsa? Satélites que ficam em volta do planeta, aqui na órbita, também são uma farsa? Então eu vou mostrar para vocês como é possível olhar aqui da Terra satélites sem nenhum tipo de zoom, digamos assim, como telescópio, binóculo e etc. A gente vai ver a olho nu os satélites andando pelo céu. Eu quero que você faça uma coisa. À noite, quando estiver à noite, a não ser que já esteja, das 7 às 8 ou às 9, às 7 eu não sei se onde você mora já está de noite. Só que quando o sol cair, o sol já for embora, você vai lá para a rua assistir o show, porque satélite nada mais é do que estrelas. São estrelas, né? São bolinhas brancas que começam a viajar assim pelo céu. Bem devagarinho elas estão lá. Então você consegue ver elas a olho nu. Mas isso é causado por conta do Sol. A luz do Sol é refletida pelas placas solares, pelos painéis solares ali do satélite, e essa luz a gente consegue ver. Então, para você ver, é muito fácil, só ir lá umas 8 da noite, olhar o céu, e se você vê uma estrelinha andando bem devagarinho e sumir do nada, aí você vai ver que não é um avião, que não é um OVNI, que é um satélite em órbita. Outra prova de que satélite existe é o Google Maps. O Google Maps. Você vai olhar a imagem, você vai olhar a sua casa de cima. É exatamente a imagem, a coisa que o satélite vê de cima, você está vendo ali no seu computador. Entendeu? Então essa foi a primeira prova de que satélite existe, e a gente, com essa prova a gente já desmascara duas teorias aí da Terra plana, que é a NASA é uma farsa, ou seja, a NASA não é uma farsa, que ela realmente manda satélite. E o segundo é a camada eletromagnética da Terra plana, que não existe. Então a gente já desmascara aí dois fatos. Gente, esse aqui, a prova 2, é a melhor de todas, porque não tem. Não tem como você fazer uma farsa sendo que você está olhando para o céu. E de novo, vai ser sobre olhar para o céu. Eu estou falando das estrelas. Na Terra plana, os terraplanistas acreditam que a Terra está sempre parada. A Terra não gira em torno do Sol, a Terra não gira em torno do próprio eixo, ela fica sempre parada. Se a Terra ficasse parada, então quer dizer que as estrelas e constelações ficariam sempre no mesmo lugar. Você não veria mais nada além das mesmas estrelas que você veria todos os dias. Então, isso não faz sentido na Terra plana. Na Terra esférica, isso faz muito sentido. Porque as estrelas elas estão paradas. O que está girando é o planeta Terra. Pode ver que está tudo tá ao contrário aqui. Isso aí é por causa que eu estou gravando na câmera frontal, por isso que fica ao contrário aqui. Tá? Mas então as estrelas estão tudo aqui em volta.
E conforme o planeta gira, a gente vai vendo estrelas diferentes. Então, de dia vai ter algumas estrelas e aí de noite elas vão mudar e não tem muito o que explicar porque é muito, muito, muito óbvio. Outra coisa que não faz sentido na Terra plana, e só faz sentido em uma Terra redonda, é o pôr do Sol. Como é que o Sol vai se pôr na Terra plana? Vamos começar então pelo planeta Terra normal, tá? Ele está aqui e o Sol está paradão aqui. O Sol está paradão aqui e ele está iluminando uma parte do planeta, né? Está iluminando uma parte do planeta. Vamos pegar aqui de referência aqui o Brasil. Está iluminando o Brasil e aí conforme o planeta vai girando, vai ficando escuro e o Sol vai se pondo. Ele vai começar a cair. Como o planeta é redondo, então ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai fazer esse movimento. E lá embaixo vai ser a mesma coisa. Vai fazer o mesmo movimento lá embaixo. Na Terra plana, não faz sentido. Na Terra plana, o Sol é muito... Eita, nós. Na Terra plana, o Sol é muito menor do que ele é. E ao invés de ele ficar afastado, ele fica dentro daquela camada que eles falaram que existe. E a Lua, essa é a Lua. E esse é o Sol. E eles ficam girando aqui dentro, fazendo o dia e a noite, conforme a foto que eu estou mostrando aí. Mas isso não faz sentido. Porque se o Sol ele vai se pôr entre as montanhas, como que ele se põe aqui? Ele teria que fazer... ele teria que fazer esse movimento aqui, ó. Mas isso não acontece. Então, se você olhasse para cima, ele não faria esse movimento. E sim, ele faria um movimento circular. Ele ficaria, tipo... Você olha, o sol tá lá, ele vai indo para lá, ele vai indo para lá, ele vai girando assim. E aí também é meio difícil de entender como que funciona a luz do Sol. Porque teria que iluminar o planeta inteiro, não metade dele, como estava na foto. Isso não faz sentido, como toda a Terra plana não faz sentido. Agora vamos falar sobre eclipse lunar, que não faz sentido também, né? Então vamos lá, eu vou organizar aqui as coisas. O eclipse lunar é quando nós temos a Terra no meio, a Terra entre o Sol vai estar desse lado aqui, e a Lua vai estar desse lado aqui. Peraí, para representar melhor eu já volto. Então é o seguinte, nós temos a Terra, o Sol vai estar desse lado aqui, não vai dar para mostrar, tá? E a Lua vai estar aqui. É claro que eles não vão estar juntinhos assim, né? E a Lua não é desse tamanho. Ela é um pouquinho menor. A Lua é mais ou menos o tamanho da África, tá? Então a Lua vai estar mais longe, só que vamos deixar ela aqui. E como é que funciona o eclipse lunar? O Sol ele vai estar iluminando uma parte do planeta e a outra parte vai estar de noite. E a Lua vai estar aqui. A Lua. O eclipse lunar nada mais é do que a sombra da Terra projetada na Lua. Então, os raios de Sol vão vir aqui e vai projetar a sombra da Lua, a sombra da Terra na Lua. Eu vou deixar também uma foto aí ilustrando para mostrar para vocês direitinho como é que funciona. Na Terra plana não tem como isso acontecer. Por que não tem como isso acontecer? Porque pelo simples fato de que... Vamos voltar ao começo, tá? O Sol... o que é o eclipse lunar? Eclipse lunar é a sombra da Terra projetada na Lua, tá? Então aqui está a nossa estrela, o Sol, e aqui está a Lua. Se eles estão em cima da Terra, eles não estão assim, fora da Terra, redonda. Então, o que vai fazer sombra? Tipo, eles estão em cima da Terra. Então não tem nada para fazer sombra, o Sol vai estar iluminando aqui é a Lua, e ele não vai fazer sombra.
não tem nada para fazer sombra na Lua. Então não faz sentido. Agora vamos falar da Lua. O homem foi ou não à Lua? Se o homem foi à Lua, deve ter sido muito difícil. Se ele não foi, é porque deve ser muito difícil chegar até a Lua. Só que na Terra plana não é bem assim. Na Terra plana a gente tem o nosso satélite natural. Ele fica muito, muito, muito perto da gente. Porque ele está mais ou menos assim. Se fosse na Terra redonda, estaria muito, muito, muito longe. Estaria bem longe. Então seria difícil chegar. Mas a gente pode chegar ali com um simples foguete. Então, por que o homem não foi à Lua? Então, essa é uma questão muito fácil. A gente podia ir todos os dias ir para a Lua. Como se fosse um avião. Entendeu? Então, o mapa da Terra plana é totalmente errado. E eu vou provar para vocês com a prova número 6. Prova número 6. Tá? Quem vai falar sobre isso vai ser o Lito do canal Aviões e Música, que eu vou estar deixando o link do canal dele aqui embaixo também. E eu vou colocar o vídeo aqui na tela, bem explicadinho para vocês, ok? É São Francisco. E quase faz sentido, né? É porque na verdade vem por aqui o A380, mas olha só, dá para ir passando quase no Polo Norte, de Dubai para São Francisco. Só que vamos ver um negocinho aqui, ó. De acordo com o Flight Radar, esse voo demora uma redonda aí, aproximadamente 15 horas, tá? Isso dá, vamos arredondar novamente, aproximadamente 7 centímetros, 15 horas de voo. Então vai, 15 horas de voo igual a 7 centímetros no mapa. Outro voo aqui, ó. Este voo entre São Paulo e Joanesburgo, que fica mais ou menos aqui. Vamos ver quantos centímetros dá essa distância em linha reta, porque todos os aviões voam em linha reta na Terra plana. Então isso dá 7 centímetros e meio. Então 7,5 centímetros tem que ser maior que 15 horas de voo. Não é? Só que olha, na verdade, o tempo de voo entre São Paulo e Joanesburgo. Ops! E não é que tá faltando? Agora a prova número 7, a gente vai falar de gravidade. Que é uma coisa meio estranha na Terra plana. Todo mundo sabe que o centro de gravidade de qualquer disco, de qualquer círculo, tá no meio dele. Espera aí que o ventilador tá ligado. Só que a gente tem a Terra plana no meio do disco e ele está equilibrado. Esse é o centro de gravidade do disco. Se a gente colocar mais por aqui, ó, um pouco mais para o lado, ele vai cair. Tá? Então o centro de gravidade é aqui no meio. O que acontece? Todo mundo que está aqui, mais ou menos aqui no centro, no Polo Norte, não teria grandes problemas. O problema vem aqui. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, está bem longe aqui do centro da Terra. Então é o seguinte, a gravidade iria puxar as coisas que estão aqui na volta para o centro, iria puxar tudo para o centro, e para compensar isso os prédios teriam que ser tortos, a cidade, as casas, tudo ia ter que ser uns 75 graus inclinado para compensar isso. Então eu vou colocar a foto aí a foto aí para vocês verem como seria. Só que na verdade
só se o planeta conseguisse suportar o próprio peso. Sabe por quê? Porque ele não consegue. Se eu equilibrar ele aqui, você vai ver que ele... Ó, vai cair, ó. O planeta não suportaria o próprio peso das bordas e ele iria desmoronar. O que ia acontecer? Ele ia virar um círculo. Ele iria virar a Terra redonda. Na Terra esférica isso não acontece porque a gravidade está o tempo todo nos puxando. A gravidade está o tempo todo nos puxando para baixo. E todo mundo consegue simplesmente ver isso jogando alguma coisa assim. É impressionante como os terraplanistas não acreditam em gravidade. Se joga de um prédio. Então ele está sempre o tempo todo puxando. Uma pergunta que eles fazem também, como é que a pessoa consegue ficar em pé aqui? Só que daí a pessoa, para não saber como é que a pessoa pode ficar em pé embaixo do planeta, ela tem que ser meio burra, né? E não entender nada de ciência e física. Prova número 8 é uma coisa muito esquisita que eles não acreditam. Se eles não acreditam que nada saiu do planeta Terra, por causa que existe aquela camada eletromagnética, que a gente já desmistificou isso, eles falam assim, não existe nenhum tipo de foto do planeta Terra. E existe sim. Porque, como a gente já sabe, já tem satélite lá em cima. E o mais importante é a Estação Espacial Internacional. Ela está mais ou menos aqui. Não parece, mas ela está muito alta. Ela está bem alta. Mas você mesmo assim consegue ver ela da Terra. Se você pesquisar agora ISS ao vivo, você vai ver que a imagem, como que eles iriam ao vivo distorcer uma imagem, usar uma lente olho de peixe. Se o planeta é assim e eles usar uma lente olho de peixe, o que vai acontecer? Vai ficar tudo distorcido. Vai ficar tudo muito distorcido. Tá? A não ser que eles possam fazer algum tipo de Photoshop. Só que não tem como, porque é um vídeo ao vivo. E eles também tem algumas gravações que mostram algumas partes da estação espacial, tipo alguns painéis ali, uns ferros ali. E aí, se você usasse uma lente de olho de peixe, aquelas partes ali da ISS também iriam ficar curvadas. Então, não tem como. As fotos são reais. É claro que tem algumas que são falsas, né? Mas a maioria delas são reais. É possível ver a curvatura da Terra aqui da Terra, sim, para o espaço. E isso não é muito difícil, não. Você só precisa pagar uma viagem de avião e você subir até lá, né? Só que daí todo mundo olha lá e não vê absolutamente nada. Primeiro é que, sim, existe uma pequena curvatura, olhando da altitude do avião comercial, você já consegue ver um pouco da curvatura, só que você não consegue ver direito, por causa que você não tem um campo de visão maior da janela do avião. Você só vai ver isso aqui, ó. Você vai ver isso aqui. Para ter uma visão mais ampla, você poderia viajar, por exemplo, num caça. Que o caça, ele tem... O cockpit, ele é todo... Dá pra ver 360 assim. Então, é mais fácil. É mais fácil você ver a curvatura da Terra. E também que ele vai mais alto do que o avião comercial. Mas, então, ela tá lá. A altitude é boa, só que o problema só são as janelas, que o campo de visão é muito pouco. Outra coisa que eles não acreditam é nos balões meteorológicos. Você coloca um balão de gás hélio gigante, e lá eles colocam uma câmera e eles lançam isso com o GPS também. Ele vai até a estratosfera. Chegando lá, o balão vai explodir, vai estourar, e ele vai cair de volta para a Terra com o paraquedas que ele vai se abrir depois. E você vai buscar ele pelo GPS. Só que daí não muita gente acredita nisso, porque eles estão usando uma GoPro, eles estão usando
a famosa lente olho de peixe. Só que você pode fazer isso, não é muito difícil. Você só precisa acoplar o seu celular, que ele não tem olho de peixe, lente olho de peixe, em uma caixa de isopor, colocar o GPS lá e mandar o balão subir lá, tá? Então não é impossível de fazer e também você não vai gastar tanto dinheiro quanto viajar num avião. Agora a última prova de que a Terra não é plana. Você pensa que não serve para nada filosofia? Um grego, filósofo, matemático, astrônomo, ele descobriu quanto media a circunferência da Terra e ele descobriu que a Terra era redonda, fazendo um simples cálculo lá. O que ele fez foi colocar duas estacas a 90 graus em duas cidades. Vamos fazer um exemplo, não vai ser cidade, tá? Mas vamos colocar aqui, vamos colocar São Paulo e Amazônia, tá? Vamos colocar esses aí. Ele colocou um em São Paulo, outro na Amazônia. E aí, no mesmo dia, no mesmo horário, ao meio-dia, ele viu uma coisa. O sol, ele não fazia sombra em uma das estacas, e na outra ele fazia sombra, ele fazia um pouco de sombra. Por quê? Porque a Terra é redonda. Ele viu que nesse ponto aqui, a Terra estava desse jeito e não fazia nenhum tipo de sombra. Aí como ele está aqui, a Terra vai curvando e aí ele fez sombra. É isso. Então galera, o vídeo foi esse. Eu trouxe aqui as 10 provas de que o planeta é redondo, que ele não é plano e que isso aqui, tá vendo esse desenho maravilhoso aqui? Ele não existe, tá? Então pode tacar fora a sua ideia de que a Terra é plana, porque ele não é. E você já viu, acabou de ver aqui. Se eu mudei a opinião de alguém sobre acreditar na Terra plana, eu não sei. Mas, então esse foi o vídeo, galera. Até a próxima e tchau.